entendeu? Uhum. Eu queria ter um carro preto conversível. E aí, eu olhava Peugeot. Porque pra mim, o carro mais foda que eu podia chegar na minha vida era o Fusion, entendeu? Sim, sim. Tudo é uma questão de referência. Mais um cara impactado pelo Velozes e Furiosos. Exatamente. Exatamente. Não é o filme do século? Por isso que os caras lá do Choque de Cultura ficam puto que os caras não põem no Oscar, pô. Porque realmente, ele é um filme que impactou muita gente, pô. É, né? não, esse primeiro filme é engraçado porque dividiu o mundo ali, né? A Sim. turma que era entusiasta e que já vivia a cena mesmo, e a galera que foi convocada para esse universo, teve o contato pela primeira vez com esse universo. A galera que realmente vivia a cena dos carros preparados na época, achou uma merda, na verdade. Porque tem muita coisa forçada, tem muita coisa que realmente não faz sentido. Pô, né? mas não é maneiro pros malucos começar a comprar as revistas, Exatamente. começar a entender um pouco Você mais. sabe, o mais interessante para Velozes e Furiosos é exatamente isso. A galera que já vivia a cena passou embaixo do radar dessa turma a importância, a significância do filme, que é, porque para aquelas pessoas era normal a questão do rito de você se reunir com caras que eram desconhecidos, que viram conhecidos, depois viram amigos, depois viram irmãos. Você cria uma comunidade, uma amizade específica. Aqui, a nossa banda é exatamente isso. O carro nos uniu. Então é uma cola social muito específica, né? E nesse primeiro filme, você tem muitos pequenos rituais que fazem parte mesmo. Galera assistindo o filme, fazendo churrasco, reunindo e mexendo nos carros. O encontro de noite. O encontro à noite, a questão do projeto, que começa com uma carroça, um carro meio zoado e vira um carro perfeito no final. Todos esses ritos já faziam parte do universo que vivia a coisa. Nunca vira, tá? Deixa eu falar aqui, são poucos que chegam lá. Só no filme funciona. E deixa eu abrir o... Bom, deixa eu terminar. Desculpa, o carro. Não, o carro vai terminar. Tinha que botar esse adendo. Não, e quem era assim, que vivia essa coisa do mundo real, se apegou ao quê? Aos micos técnicos. E tem vários mesmo. O Nitro lá parece uma distorção do espaço-tempo. É pedaço de assoalho que sai voando lá do Paul Walker, do Brian, né? Que é o personagem dele da primeira corrida. É o Danger to Manifold. A primeira rodada que parece não ter muito sentido, que ele tá testando o Eclipse. O Dodge que empina enquanto faz um burnout na rua. Ou traciona ou não traciona. Exato. Então tem muita coisa que... Nossa, que merda de filme, não sei o que. Passou embaixo do radar de toda essa turma que já era entusiasta, aquilo que mexeu, pegou no coração e no fígado da galera, que era: eu preciso fazer parte desse mundo. Os caras descobriram, você descobriu. Muita gente descobriu esse universo. Achava maneiro. Sabe qual é? Exato. A gente não entendia porra nenhuma. A gente achava, caralho, muito foto. Viu que o cara coloca a opinião um pouco mais vazio, mané, porque senão explode. Fica, caralho, entendi. Tem gente que saiu com... curtiu o entretenimento. Tem gente que mudou a história da vida. Fala, cara, não é só que eu curti, eu quero fazer parte disso. Eu quero que isso seja meu estilo de vida. Tô entendendo. Virou uma questão de identidade cultural para algo que já existia no mundo real, mas estava lá no submundo, na subcultura, né? E de repente, Hollywood estampou com uns erros técnicos, mas pro mundo todo que esse negócio existe, cara. Cara, os erros... Agora pega... Tá bom, tá puto com os erros técnicos do primeiro filme. Compara com os últimos, o que acontece intencionalmente nos últimos filmes. O cara vai pra lua. Mudou completamente. Sabe qual que é o lance do primeiro filme? Que ele é tão específico, ele é baseado numa história real. Ah, é? É. Um dos produtores da Universal, ele lia uma revista que chamava Vibe, que foi fundada pelo Quincy Jones, o produtor do Michael Jackson, né? Porrada de música. E... Foi também do Mike Tyson, não foi? O Chris Jones. Não tô por dentro. Mas enfim, é produtor musical, né? Mas ele fazia a cena de entretenimento, mídia, né? Sim. E aí tinha um jornalista que escreveu, chama Kenneth Lee, ele escreveu um artigo chamado Racer X em maio de 98 para essa revista. Esse produtor do Universal, ele pegou essa revista que ele já lia, ele ficou eletrizado. Porque, em primeiro lugar, ele descobriu esse universo que pra ele também era novo, mas falou, cara, isso é um filme estruturado, pronto pra ser feito. Porque tinha tudo lá. Você tinha personagens, você tinha um drama, você tinha toda uma estética, você tinha uma cultura, você tinha uma comunicação, e era ilegal, que é um atrativo pra Hollywood, e você tinha personagens realmente, então era só ser roteirizado. Aí ele levou isso pro diretor, que é o Rob Corren, que foi o único... Essa é a grande diferença do Velozes e Furiosos pros outros, do primeiro. O Rob Corren foi o único diretor de toda a série, toda a franquia de Velozes e Furiosos, ele só fez o 1.
E aí o cara ficou eletrificado, falou, meu, isso aqui tem que ser um filme. Ele contratou uma série de roteiristas, transformou isso em roteiro, obrigou todos os atores a frequentarem a cena dos pegas noturnos de Los Angeles. A história original da matéria era de Nova York, mas tanto faz. Los Angeles tem um atrativo maior, geograficamente é mais sedutor e tal. E inclusive foi assim que o Paul Walker foi picado pelo bichinho e virou entusiasta de verdade também. Então, o filme ele tem um monte de absurdo técnico, mas transpareceu aquele artigo original, o espírito daquele artigo original. Cara, o Toretto foi inspirado nesse personagem. Então, se você pegar aquelas frases fortes que ele falava lá no... Family. Não Family. Essa é a frase. No primeiro Velozes e Furiosos aliás, ele não falou uma vez no primeiro filme. Ele falava uma coisa que, você não fez a dupla de embreagem como deveria, não sei o que, quando o Brian perde a primeira corrida. Ele fala um monte de groselha, né? Mas olha como termina o artigo que inspirou o roteiro. O carro do cara, que era um Civic de arrancada, não tinha velocímetro, né? E aí o jornalista pergunta pra esse cara, pra esse rachador, por que o carro dele não tinha velocímetro. Aí ele falou, esse é o único instrumento que eu não tenho, porque se eu descobrir o quão rápido eu tô indo, eu vou tirar o pé de velocidade na hora. Cara, é a cara do Toretto esse tipo de frase, cara. Então eles pegaram essa vibe, assim, focada e meio com frases de efeito e transformaram em dois personagens, na verdade. O Hector, que era um mexicano que tava tentando competir profissionalmente no primeiro filme, e o Toretto. Então, isso que ele não gosta, tá? Do primeiro filme. Eu gostei pra caramba. Ele gosta. Eu gostei pra... É que eu gosto eu perdoo todos os erros técnicos do filme em nome da importância cultural, porque mudou a história minha, do Gui, a sua, de todo mundo que tá aqui, que tem alguma ligação com o carro. Isso... Olha, tem muitos filmes de Hollywood que são grandes filmes da cultura automotiva, né? Tem Bullet, 60 Segundos, Grand Prix, 24 Horas de Le Mans. Nenhum desses filmes teve um impacto no mundo real tão grande, tão relevante quanto Velozes e Furiosos. É verdade. Então, isso você tem que perdoar isso. Depois, aconteceu depois, é outro problema. Vin Diesel assumiu o controle criativo da franquia e virou um Triple X com mais carros. Esquece aquilo. Perfeita. Esquece aquilo. Tô falando só do primeiro. O primeiro é legal. Na verdade, Total. Um monte de gente não gostou do Velozes e Furiosos 1 na época, mas todo mundo que não gostou, hoje assiste em segredo e curte. E agora você me lembrou uma outra coisa. Sabe, na verdade, de quem que o Velozes parte do roteiro ou do enredo que foi copiado? Do Point Break, cara. Sabe o Point Break com o Keanu Reeves e o Patrick Swayze? Não lembra daquele dos caras... os caras assaltavam os bancos... mascarados. Lembro sim. E aí eles eram fora da lei. Se você percebeu, o Keanu Reeves era o John Utah, né? O Utah. Ele era policial. O Brian era policial. Exato. Certo? E a time do Fora da Lei, que eram os caras que roubavam os caminhões com o Civic, na verdade eram os caras que roubavam os bancos armados. E eles iam atrás da loucura, da adrenalina, da etc. E durante o dia eles eram surfistas. Ou mecânicos. Né? E no final, o que acontece? O Utah fala, não quero ser policial, joga o distintivo no mar, né? E algo parecido acontece com o Paul Walker plot, também. né? O roteiro policial do Velozes e Furiosos, ele é um Ctrl-C, Ctrl-V. Só que no universo dos carros. Mas dos carros. É exatamente isso aí. Assim como o Triple X é o Velozes e Furiosos, só que com... Exato. Que é aquela tara do Vin Diesel de né? querer ser super-herói. Na real é isso. Ele transformou o Velozes e Furiosos nele. Nossa, Vin Diesel. Na real, o Toretto, no primeiro filme, ele é um personagem interessante, porque ele é um cara, ele é um bandido, né? O cara que faz os roubos lá das cargas, mas ele é meio que um psicopata, é um cara violento também. Tanto que você vai vendo a violência dele crescendo ao longo do filme. Quando o Brian conhece a turminha deles lá, dos amigos do Toretto, é o Toretto que separa a primeira briga, certo? Lá na frente da briga do tuna sandwich, lá quando eu tô comendo sanduíche de atum e não sei o que. Beleza. Quando o Brian é flagrado, tá espionando as garagens lá dos mexicanos. Eu também. Não, olha só. Olha como a violência ele vai crescendo. Quando o Brian é flagrado lá, que tava na garagem dos chicanos lá, quem é que tá com a arma? É o brother do Toretto, porque ele já não confia na violência dele. Aí, em algum momento lá, quando o Brian é chamado pelo Toretto pra conhecer a garagem, o Toretto fala o quê? Ele confessa o crime dele, que espancou lá o cara com uma chave de inglesa, que é o cara que teve um acidente com o pai dele morreu, né? Aí, naquela corrida que o Jesse perde, ele esmurra lá o Japa, lá o Johnny Tran, do S2000, porque ele chamou ele de dedo duro, né?
Então ele vai ficando cada vez mais putaço, assim. Então o personagem dele era interessante, era um cara meio psicão, assim. Agora virou um herói inexplicavelmente, mas... eu tinha a impressão que ele fazia o papel do mestre, né? E o herói era mais... Não, ele é total contraparte. É. Eu acho, inclusive, que o Dodge, ele tem uma coisa assim, meio... Dark. Tem uma estrutura até meio mitológica, assim, porque o Dodge era do pai dele e ficava trancado na garagem, mas estava sempre pronto pra ação. Então era uma parada meio assim, do tipo, isso é quem eu vou me transformar, sabe? Porque o Toretto, o super-herói que aconteceu nos outros filmes depois, ele tá sempre de dojão, né? No primeiro filme ele era um cara dos carros tunados, ele andava de RX-7 vermelho. O Dodge era do pai dele. Naquela hora que o Jesse morre, lá metralhado na frente da casa, ele se transforma e não tem um caminho de volta mais. Ele entra naquele carro e ele vira o passado que ele tava tentando trancar, que era o Toretto violento, né? Um cara meio psicopatão. O cara conseguiu achar todo um bagulho Não, velho. filosófico. Você entendeu porque eu gosto de barata, mano? Velozes e Furiosos. Mas, mano. velho, o crédito é dos roteiristas, cara. E eles construíram muito O bem roteiro é isso. muito bem. O Vin Diesel não é um roteirista nessa pegada. Por isso que ele destruiu a série, cara. Ele pegou na mão isso aí, pôs embaixo do braço, ganhou dinheiro pra caramba, mas acabou com a história legal do negócio. Mas aí que tá, o Tokyo Drift Ainda é legal. ainda Mas, traz é que ele pouquinho... mas ele não tá, né, no rolê, Ele inclusive. tá no né? final, né? É, ele só aparece do tipo... Porque eu acho que a negociação dos direitos aconteceu aí nesse interim, entendeu? Por isso que ele verdade. aparece já como um easter egg. Ele já é. queria, ó, agora esse negócio é meu, então vou fazer uma pontinha aqui. Então a parada acho que foi meio essa, assim. Eu só vi o 1 e o Tóquio mesmo. Não perdeu nada. São os melhores São e os os únicos que vale a pena assistir. O 2 é engraçado, é meio sessão da tarde, mas não tá perdendo nada. Totalmente sessão da tarde. Não vi. Arranjando várias confusões. É que o Tyrese Gibson é um ator muito engraçado. Ele salva o filme, cara. Ele é muito engraçado. Mas não perdeu nada. É o primeiro, que é o The Best disparado. E o Tokyo Drift também é legal. Você vê a influência de um filme em o quê? 2, 3 gerações já? A gente tá aqui por causa dele. Sim. Não, indústria de peças, de preparação. A gente tá aqui por causa dele, cara. Tudo. Desse filme. Voltando pro Eu nos Cosmo. Ele falou o número certo. Eu não consigo falar o nome certo desse carro. Chegou um? 20B? 13B. 2 rotor, meu amigo.